Amados irmãos, sem mais delongas, eu vou convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo em Lucas 19. Estou usando a revista corrigida. Lucas, capítulo 19. Eu vou ler a partir do versículo 35. Quem já foi rápido e ligeiro aí e abriu, já está lá, diga amém. Só os espertos e ligeiros que abriram lá, vejam se tem algum título antes do versículo 28. O que diz o título aí? A entrada triunfal em Jerusalém. Uma entrada triunfal é uma entrada em triunfo, certo? Para e pensa como é uma entrada triunfal. Eu sei que a maioria aqui vai lembrar, porque a maioria hoje aqui já é mais experiente, já estava por aí em 2002, quando o Brasil foi campeão pela última vez, né? Quando fomos pentacampeões. Vocês se lembram da entrada triunfal da seleção brasileira em 94, em 2002? Chega em carro de bombeiro, aí vai e mostra a taça do mundo, e vai lá, cumprimenta o presidente da República. Mais recentemente teve a entrada triunfal do Flamengo aí também, que parou a cidade. Eu sei que tem gente aqui que não gosta do Flamengo, mas enfim, só estou dando um exemplo, tá? Não estou fazendo propaganda não. Quantas vezes Ayrton Senna também, né, dava essa alegria para o povo, chegava e festejava quando ganhava a corrida e quando era campeão mundial. Uma entrada triunfal é uma entrada em que a pessoa entra e o povo vai atrás, se alegrando. A entrada triunfal de Davi, quem se lembra, hein? Depois que Davi venceu Golias, e ele já era então um pouco mais além, o chefe lá da guarda de Saul. E aí quando Saul volta de uma batalha, Saul volta vitorioso, não era Davi. E aí a entrada triunfal, Saul crente, né? E o povo cantava o quê? O que as mulheres cantavam? Saul matou os seus milhares, e Saul sorria, mas Davi matou 10 milhares, aí o sorriso se desvaneceu. O ciúme. Guarda isso, o Senhor Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. Do versículo 28 até o versículo 34, ele está contando aquela história do jumentinho, porque quem se lembra da entrada em Jerusalém, ele chegou assentado sobre um jumentinho, e aqui está contando a história do empréstimo daquele jumentinho. Então nós vamos começar já no 35, quando trouxeram o jumentinho a Jesus. E trouxeram-no a Jesus. E lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho. Quem estendia? A multidão. Estendiam no caminho suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, a descida do Monte das Oliveiras, para mim que acompanho aquele canal Israel com a Aline, eu já tenho aquilo em mente. Enquanto eu não consigo ir a Jerusalém, pelo menos eu consigo ver pela internet. É uma descida até meio íngreme assim. E do Monte das Oliveiras se vê a porta que hoje está fechada, a porta formosa do templo. Então assim, é uma visão privilegiada, porque de onde estava ele, no Monte das Oliveiras, ele via o portão e a cidade lá ao fundo, e o templo. Descendo ele do Monte das Oliveiras, chegando perto dessa descida, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto. Era uma torcida mesmo. Acabei de falar aqui da entrada triunfal de Ayrton Senna, da seleção brasileira. É exatamente isso. Por que as pessoas tomam todo o entorno daquele caminhão de bombeiros da seleção
ou do Ayrton Senna? Por causa da vitória que tinha acabado de acontecer, que eles tinham presenciado uma grande vitória. Somos campeões do mundo de Fórmula 1 ou de futebol. É exatamente isso, a multidão louvava a Deus por todas as maravilhas que haviam visto, por tudo que já haviam presenciado. E como eles falavam, verso 38, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Quem se lembra de quando o Senhor Jesus nasceu? Se você quiser puxar nesse próprio Evangelho de Lucas, está lá em Lucas capítulo 2. Quando ele nasce, vêm os anjos, e os anjos aparecem, aquele coral de anjos canta exatamente: glória a Deus nos céus, paz aos homens na terra, aos homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus nas alturas. E o povo cantava: paz no céu e glória nas alturas. Eles reconhecem que chegou o seu rei. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. Vejam que não era a multidão que estava gritando, mas eram os discípulos. Tem que fazer essa diferenciação aqui, tá? Multidão estava lá, mas eram os discípulos que gritavam isso, essa vitória: paz no céu e glória nas alturas. Repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, Jerusalém, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação. Ó Pai, nos alimenta nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Parece haver aqui um vale profundo e muito distante entre duas realidades numa mesma cena. De um lado, a alegria absoluta dos discípulos. Chegou o Rei. Paz no céu, glória a Deus nas maiores alturas. O Rei está chegando. O coração dos discípulos era só alegria, alegria que até incomodava. Os fariseus se viram incomodados por tanta alegria, mas o coração do próprio Senhor, que era objeto de toda aquela alegria, o seu próprio coração não estava alegre, porque no seu coração ele conhecia aquilo que o cercava. Ele sabia da inveja dos fariseus. Ele estava, claro, com certeza, muito satisfeito com a alegria dos discípulos por o reconhecerem. Mas ele também sabia que dali a uma semana, aquela alegria dos discípulos se tornaria em profundo silêncio. Profundo silêncio. Neste sábado, eles entram em Jerusalém. Aliás, na sexta-feira. Na sexta-feira seguinte, ele seria morto. Ali pertinho, no Monte Calvário. E o sábado que eles desfrutariam no dia seguinte a esse aqui, seria um sábado especial, um sábado de alegria.
próximo sábado seria o dia mais morto que o cristianismo já teve. Um dia de silêncio, porque o Messias havia sido morto e enterrado na sexta-feira. Por mais que os discípulos estivessem alegres, o coração do Senhor estava encolhido. Mas o seu coração não estava apenas encolhido, ele não estava encolhido por causa de si mesmo, não estava preocupado consigo. Seu coração não estava encolhido pensando na tristeza dos discípulos. O seu coração estava cheio de misericórdia por Jerusalém, pela cidade que agora do alto do Monte das Oliveiras ele conseguia ver. Ele estava sendo louvado, o seu nome engrandecido, o nome do Senhor engrandecido. Glória a Deus nas maiores alturas. E apesar de receber esse louvor, essa adoração, o seu coração estava entristecido por conta da cidade ali, à vista dos seus olhos. Isso se parece muito com algo que nós vivemos no nosso dia a dia, porque a nossa vida é bem assim também, meus irmãos. A nossa vida é assim. Há momentos em que nós olhamos para o Senhor e nós dizemos: Senhor, eu posso tudo. A gente faz que nem o salmista: com meu Deus eu escalo muralhas, com meu Deus eu passo pelo meio de um batalhão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E depois vem a dificuldade. E a gente fica: Senhor, tem misericórdia, me abençoa, me guarda. Meus irmãos, nós somos discípulos. Nós estamos no grupo dos discípulos. Ainda há pouco falei com os irmãos aqui, brincando naquele quebra-gelo inicial, dizendo que os irmãos estavam falando um bom dia muito fraco, que nós temos que ter a alegria do Senhor. Sim, nós somos discípulos. A nós cabe a alegria do Senhor. Nos cabe, porque ela nos é dada. Porque em meio à luta, à decepção, em meio a tudo que o mundo joga sobre nós, há um Senhor. Um Senhor que disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Nós, em meio a toda essa loucura que vivemos, da parte do Senhor nós recebemos paz. O mundo não conhece essa paz. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós recebemos do Senhor força pela alegria. Alegremo-nos no Senhor. Hoje é domingo, dia de estarmos na casa do Senhor. O que o salmista disse? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A alegria pertence aos discípulos. A alegria pertence a mim, a alegria pertence a você. Se tem duas coisas que o inimigo quer tirar de nós, são paz e alegria. Se o inimigo puder tirar a tua paz e a tua alegria, ele fez o trabalho dele. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a alegria do nosso coração daquilo que temos, daquilo que comemos, do lugar onde vivemos, do carro que dirigimos, do emprego que temos. Não! A nossa alegria vem de saber que o Senhor é o nosso pastor. Aliás, eu li uma frase fantástica essa semana, fantástica, que vem a calhar exatamente nesse momento. Muita gente hoje eu vou adaptar a frase. Muita gente hoje quer Jesus para quê? Para ganhar, para subir na vida, para ter prosperidade. Não é isso? Tem muita gente que vai atrás do Jesus da prosperidade. E qual é a frase que essa turma gosta de dizer? Deus proverá. Mas você pode observar pela história original, e essa foi a frase, que Deus proverá não se refere ao carro que você vai dirigir. Deus proverá não se refere ao bairro onde você vai morar. Deus proverá não se refere à prosperidade. Deus proverá se refere a um cordeiro,
Não foi assim que aconteceu com Abraão? O Senhor proverá para si um cordeiro. Meus irmãos, o que Deus proveu para nós é o motivo da nossa alegria. Por isso os discípulos estavam tão alegres, porque eles enxergaram em Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus estava com o coração, não vou dizer dividido, mas um sentimento agridoce, alegre por um lado pelos seus discípulos, porém profundamente preocupado com Jerusalém. E não é de hoje. Vânia, me ajuda lá em Mateus, por favor. Capítulo 23. Uma outra palavra que o Senhor Jesus jogou sobre Jerusalém. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas. O desejo de Deus está lá. E tu não quiseste. Por essas e outras eu não acredito em predestinação. Ninguém me convence de predestinação. Está bem claro. E tu não quiseste. Eu quis e tu não quiseste. Está aí para quem quiser ler. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Jerusalém, uma cidade rebelde contra o seu Deus, uma cidade fundada por Davi, dominada, conquistada por Davi. Essa cidade era uma cidade cananeia chamada Jebus, foi tomada por Davi, e ela foi chamada Jerusalém, Jerusalém. Ali foi colocado o templo, foi construído o templo do Senhor. Ali era o centro de adoração, ali onde era para dar tudo certo. A construção do templo foi feita de uma maneira magnífica. Não se ouviu o barulho de instrumentos, de ferramentas, de martelo, enquanto Salomão construiu aquela casa, porque as pedras foram preparadas num outro local, com medidas corretas. Chegou lá no local, era só encaixar. Barulho de ferramenta não se ouviu. Tudo que foi colocado no templo do Senhor foi do bom e do melhor. Havia no templo de Salomão um mar de bronze. Havia colunas recobertas de ouro, prata, tudo abundava. Madeira de cedro do Líbano, tudo coisa cara, tudo coisa boa. Um palácio construído para Deus. E naquele dia da consagração, quando foi consagrado o templo, o dono da casa veio assinar a escritura. Enquanto eles apresentavam o templo ao Senhor, a própria glória do Senhor como nuvem veio, e todos caíram ali, pelo peso da glória do Senhor. E Salomão recebe do Senhor uma profecia, uma palavra, em sonho, depois de ele haver entregue o templo ao Senhor, dedicado o templo ao Senhor. Em sonho, você conhece, essa profecia está lá em 2 Crônicas, capítulo 7. Ele vai falar que recebeu aquela adoração, e ele recebeu aquele templo, e ele faz um pacto com Salomão e com o seu povo, dizendo que a adoração que for feita ali, ela será recebida, que ainda que um dia os seus filhos estejam longe, onde quer que eles estejam, quando se voltarem para esta casa, orando para
o lado de Jerusalém, na direção do templo, eu os ouvirei. E ainda que eles estejam no exílio e orem voltados para este templo, eu os ouvirei. Pois bem, séculos depois, o templo foi derrubado. O povo de Israel e depois o povo de Judá foram levados cativos para, primeiramente, a Assíria e depois a Babilônia. Um grupo de jovens foi levado para a Babilônia. 4 jovens muito especiais. Um deles tinha, além de ser um homem de Deus, como os outros 3, ele ainda tinha o dom de interpretar sonhos. O nome dele era Daniel. E buscaram tudo o que podiam para tentar derrubar Daniel. E não encontraram nada. A única coisa que encontraram foi um homem que 3 vezes por dia abria a janela da sua casa. Pode observar que é isso que está escrito lá, as janelas da banda que dava para Jerusalém. O que significa isso? Ele estava orando voltado para a direção do templo. Nem templo existia mais, mas ele orava voltado para Jerusalém. E a sua oração foi ouvida. Vejam. Só para continuar. E aí eu dizia o seguinte, que nessa promessa que o Senhor fez a Salomão, lá em 2 Crônicas 7, tem o versículo 14, que você conhece, que diz: e se o meu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Eu te pergunto, isso não aconteceu? Aconteceu, e foi lindo de ver. O Senhor traz o seu povo de volta. Primeiramente um povo muito empobrecido, depois ele manda líderes, e depois ele manda os levitas. Os muros são reconstruídos, o segundo templo é erguido. Nenhuma das promessas do Senhor jamais falhou, meus irmãos. Jerusalém passou por demolição e reconstrução. E o Senhor vai ter que falar para ela: quantas vezes eu quis ajuntar vocês, os teus filhos, debaixo das minhas asas, como a galinha protege os seus pintinhos. Mas vocês não quiseram. Eu vou ter que deixar a casa de vocês desolada. Meus irmãos, quem somos nós hoje? Nós olhamos para uma cidade, para um estado, para um país que diz que serve ao Senhor. Nós vivemos no meio de um povo que tem Jesus nos lábios. Todo mundo fala de Jesus, 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 Jesus. Mas cadê o povo que verdadeiramente se alegra como os discípulos e tem esperança em Jesus? Nós estamos, como igreja, precisando agir mais como esses discípulos, porque parece que nós estamos entorpecidos, sem alegria. Parece que nós estamos sendo tomados pela tristeza que vem do mundo, pelo desânimo que o mundo larga sobre nós. Parece que a igreja está se esfriando. Isso me preocupa. Me preocupa tremendamente, porque o próprio Senhor Jesus certa vez perguntou: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Precisamos aumentar os nossos esforços hoje, no louvor, na adoração, como essa turma aqui fez. Precisamos louvar de coração. Não é da boca para fora, não é cantar minhas músicas preferidas, é louvar ao Senhor de coração. Precisamos olhar para a nossa Jerusalém e saber que há uma espada de justiça pesando sobre ela.
pesando sobre Niterói, pesando sobre o nosso estado, pesando sobre o nosso país, pesando sobre a nossa geração, a geração dos nossos filhos. Precisamos envidar os nossos melhores esforços em propagar a mensagem do Evangelho, em avisar, falar a tempo, aliás, a tempo não, a tempo e fora de tempo. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Parece que nós estamos, alguns de nós, só nessa vibe aqui dos discípulos. É isso aí, o Senhor é meu, o Senhor é nosso, vimos grandes coisas, vimos grandes maravilhas. Alguns estão frios, outros já estão na efusividade máxima, da alegria máxima, porque está vivendo dentro do próprio coração uma experiência, mas que também não está servindo aos outros, está satisfeito com o que tem. O que o Senhor Jesus falou? Falou que quando Ele nos der a beber da água da vida, então nós vamos cavar uma cisterna e ficar com a água da vida para nós, é isso que Ele falou? Não, Ele falou que quem beber da água que eu lhe der, farei que de dentro dele fluam rios de água viva, e esses rios precisam transbordar, meu irmão. Desentulha hoje o teu rio de água viva. Abre a tua boca para falar de Jesus. Nós precisamos, pastor Marcos, ter um esforço maior de evangelismo, de evangelização como igreja. Nós precisamos, como igreja, mostrar a nossa cara, mostrar a nossa mensagem aí para fora, para o povo que nos cerca, para a vizinhança que nos cerca. Muitos ao nosso redor vão perecendo. E nós não somos Jesus para reclamar, simplesmente dizer, ai Jerusalém, Jerusalém. Não. Até porque o Senhor Jesus não reclamou apenas. Ele morreu em Jerusalém. Ele morreu por Jerusalém. E os discípulos que agora estavam ali tão alegres, na semana seguinte estavam mortificados, morrendo de medo, escondidos, até que eles foram surpreendidos pela alegria de novo. No domingo, ele ressuscita, ele passa 40 dias ainda com eles, ele sobe ao céu, e dali, aproximadamente mais 10 dias, desce o Espírito Santo. E aquela Jerusalém, que há mais ou menos 50, 60 dias atrás, matou o Senhor Jesus, achando que era o fim dele. Aquela Jerusalém que há 50, 60 dias atrás recebeu um grupo tão alegre, olha aí, estamos com o Messias, glória a Deus nas maiores alturas, agora recebe aquele mesmo grupo de discípulos. E aquele grupo de discípulos diz, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Vocês mataram o Rei da Glória, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está assentado à destra de Deus, e um dia virá para julgar os vivos e os mortos. Essa é a palavra de Deus, esse é o Evangelho, meus irmãos. Nós precisamos avisar Jerusalém, hoje, enquanto é dia, enquanto é tempo. Nós estamos em plena campanha de missões estaduais. Precisamos olhar para a nossa Jerusalém com os olhos que o Senhor Jesus olhou, com olhos de pressa, com olhos de urgência, com olhos de misericórdia, sabendo que a obra não é nossa, a obra é do Senhor, mas Ele vai fazer por nosso intermédio. Ele vai fazer a nossa obra, a obra dele, por meio do Wangler, por meio do Paulo, por meio da Bernadette, por meio do Felipe também. Vamos nós nos erguer e fazer um pacto? Fique de pé. Fique de pé como eu estou de pé. Agora, entre você e Deus, eu vou dar um minutinho para você fazer a sua oração, pedindo a Deus que te use nesse tempo para ganhar os teus perdidos, para ganhar os teus vizinhos, para saber o que o Senhor quer que você faça agora, na igreja, no serviço,
que nós prestamos como igreja. Dedica esse tempo em oração ao Senhor. Senhor nosso Deus, o Senhor está lendo e ouvindo os corações. Meu Pai, nós somos Tua igreja. Primeiramente, Senhor Deus, perdoa o nosso pecado, perdoa muitas vezes a nossa indolência, a nossa frieza, a nossa preguiça, perdoa a nossa falta de percepção. Perdoa, Pai, a Tua igreja pela nossa autossatisfação de estarmos satisfeitos conosco mesmo. Eu não sei, Senhor. Com certeza há um pouco de tudo isso em nós. Mas, Senhor, nós servimos a Ti. E não podemos ficar alegremente recolhidos dentro de um templo ou dentro das nossas casas, do nosso coração. Alegres, satisfeitos por aquilo que recebemos como discípulos Seus, enquanto o Senhor mesmo lamenta por Jerusalém. Ó Deus, toca os nossos corações, que esse lamento do Senhor sobre Jerusalém seja o nosso lamento também. O Senhor agiu por Jerusalém, o Senhor se entregou por Jerusalém, o Senhor fez grandes coisas por Jerusalém. Teus discípulos aprenderam isso e também fizeram. Desperta-nos, Senhor, como diz o hino, aviva-nos, Senhor, eis a nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração, a começar em mim. Queremos como igreja pedir perdão ao Senhor, queremos como igreja pedir que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor tire toda a frieza, toda a preguiça, toda desculpa, todo sentimento de satisfação, que o Senhor nos incomode com vontade de dar mais, de servir mais, de nos deixarmos ser canal de bênção, para que fluam rios de água viva, a começar em mim e cada um dos meus irmãos. Tudo isso nós te rogamos, crendo que o Senhor vai fazer essa obra começar em mim. Em nome do Senhor Jesus, e por quem nós oramos. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor com temor